dia pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tudo Se Transforma. Hoje eu vou mostrar para vocês as formas de utilização da nossa cola de polvilho. Mostrei no outro vídeo a receita, como se faz, e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza essa cola da forma mais adequada possível. Não existe nenhuma regra, haja vista que não é um estudo científico, mas existem algumas formas de trabalhar com ela que facilita muito o desenvolvimento do trabalho que está sendo realizado, do tipo de trabalho que está sendo realizado, e agora eu vou dar algumas dicas para vocês e a forma com que eu uso essa cola aqui, tá? Então vamos lá. Eu uso a cola de polvilho nessa consistência aqui, meio que de gel de cabelo, uma consistência não é de gelatina, que a gelatina ela cristaliza, Eu já dei essa dica lá no canal, no vídeo da receita, onde eu falei que o polvilho mais adequado é o caseiro, aquele que a gente compra em feira, tal, porque ele não cristaliza, ele não fica que nem a gelatina toda flocada, ele fica nessa consistência de gel mesmo, que facilita ele se espalhar pelo papel. Então eu vou mostrar para vocês aqui as formas com que eu uso. Eu uso praticamente, ou de forma resumida, 4 tipos de papel. Eles são diferentes na sua gramatura, ou seja, na sua grossura. O primeiro e o mais fino que eu uso é o saquinho de pão. Tenho aqui para mostrar para vocês, que é o saquinho de pão. Eu uso aquele de 3 quilos. Tem um que é esse daqui, que ele vem com uma resina, ele vem mais brilhante de um lado. Esse eu não costumo muito usar não, eu prefiro esse que é fosco, que ele é mais áspero, porque ele é mais poroso. Uso o familiar e conhecido jornal, Uso o papel craft, que é aquele comprado em papelaria, e na folhas do tamanho de uma cartolina. E uso aquele saco grosso, o saco mais grosso, que é o saco de açúcar refinado, aquele fardo, que a gente chama. Tem de açúcar, tem de leite em pó, você encontra por aí em depósitos de supermercado, se pedir, ou naquela parte onde eles jogam as caixas de papelão, capaz de encontrar lá. Dependendo do trabalho que eu vou fazer, eu uso esses 4 tipos de papéis. Quando que eu uso o papel de pão? Quando a superfície que eu vou empapelar, ela é cheia de detalhes. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Estou fazendo aqui um bichinho, um réptil, e depois que a gente cola os dentes, eu tinha mostrado aqui no outro vídeo, o uso do rolinho. Depois que a gente cola os dentes, esses dentes aqui é outra receita para vocês. Depois que a gente cola os dentes, a gente precisa empapelar esses vãozinhos aqui, porque a fita crepe que é utilizada para colar, para fixar. Depois de um tempo, a fita crepe ela vai perdendo a cola, vai se soltando, ela não fica muito tempo. Então logo que você monta uma peça, você tem aí 1 dia e meio, 2 dias para você empapelar já, porque senão a fita começa a se soltar. Independente da fita, tá? Não é a que é mais de baixa qualidade ou de melhor qualidade, ela tende mesmo a perder essa cola. Então, é nesse momento que eu uso o papel de pão, por ele ser mais fininho, vou dar uma demonstração aqui. Por ele ser mais fininho, a gente consegue fazer com que ele adentre nos lugares mais estreitos. Então aqui eu uso a cola. O formato de empapelar é espalhando a cola por toda a extremidade do papel, tá? Espalhei sem excesso, às vezes a gente acaba colocando, fica uns excessos, tem que tirar o excesso, por isso que é importante massagear bem o papel na mão, tá? Depois que passou de um lado, vira, passa do outro lado também. A ideia é fazer uma decopagem mesmo no papel. O papel está bem úmido, sem estar encharcado com excesso. Rasgo ele para que ele tenha maior gramatura, E aí eu venho e encaixo ele nos vãozinhos. Se o vãozinho for menor do que a largura do papel, eu posso rasgar ele de novo, ó, e utilizar ele menor. Então como que eu faço aqui com esse pequenininho? Esse pequenininho eu coloco ele por dentro e venho e faço empapelamento assim por fora. Eu venho encapando ele, tá vendo? Eu faço entre os dentes, depois faço por fora. A ideia é cobrir, A gente tem que cobrir toda a parte de fita crepe, de jornal. Na verdade a peça tem que ficar toda marronzinha, como tá essa daqui. Tá? Então nesse tipo de trabalho, que é mais delicado, que é mais cheio de curva, mais cheio de detalhe, que eu preciso respeitar as curvas da peça e tenho que afundar o dedo e tenho que apertar aqui para poder o papel se ajeitar as curvas, eu uso o papel de pão, que ele é mais fininho. O jornal, ele é utilizado para fazer estrutura e alguns tipos de empapelamento também. Então às vezes quando eu quero fazer estrutura, por exemplo, como que eu fiz a cabeça
desse réptil, né? Eu utilizo o jornal e aqui vocês podem perceber que ele está bem utilizado aqui na estrutura também do empapelamento. Vamos lá, pega uma folha de jornal, né? Deixa eu tirar a cola daqui um pouquinho, vou mostrar para vocês. Né? O amassar o jornal para fazer a estrutura não é fazer isso. Existe uma forma específica. Lembra muito quando o peixeiro está colocando o pacote lá na peixaria, ele está fazendo um embrulho no jornal, ele coloca geralmente o saquinho de peixe que foi pedido pelo cliente aqui, aí ele faz isso, né? Ele vai embrulhando, e aí ele faz assim e entrega para o cliente o pacotinho dentro da sacolinha. É mais ou menos isso. Um dos lados tem que ficar liso. Existe um lado que eu dobrei e o outro lado fica liso. É assim que a gente usa o jornal para fazer a estrutura. E aí eu vou apertando, vou modelando para fazer o biquinho, por exemplo. Deixa eu usar um pedacinho de fita aqui. A fita crepe é uma grande companheira, depois eu vou falar da importância dela também, tá? Então depois eu vou modelando, ó. Modelando aqui, fazendo o biquinho que eu quero, o formato que eu quero da cabeça do animal. Tá vendo? Parte de trás como se fosse uma nuca. Se você não tiver de repente um animal em mente, né? Se você não conseguir tirar aí da criatividade, pega uma imagem, né? Vai em algum lugar, imprime uma imagem, ou coloca o celular do lado e deixa a imagem aí para você ter uma referência de anatomia para que você possa fazer. Eu particularmente não gosto de seguir muito anatomia porque eu não gosto de fazer nenhum bicho específico já existente, então a gente acaba utilizando a criatividade. Então aqui eu tenho a estrutura, tá vendo? Que eu preciso, e a primeira camada que eu faço nessa estrutura é a mesma de jornal, então aqui eu já sou mais grosseiro, né? No sentido de trabalho, lógico, uso a cola, tá vendo? Pego e vou colocando o jornal por cima. Ó, tá vendo? Viro dos dois lados, espalho bem e vou envolvendo a peça, tá vendo? Até que ela fique totalmente envolvida. Depois que eu faço a primeira camada de papel, de jornal, eu intercalo. Aí eu uso uma de craft para eu saber quantas camadas eu estou fazendo. Então eu acabo utilizando depois uma de craft, que é o outro material que eu utilizo aqui, né? Rasgo às vezes quando ele está muito grosso, quando a curva é pequena, para eu ter noção de quantas camadas eu estou aplicando. Para eu fazer uma estrutura dessa daqui e ela ficar rígida, como ela está agora, eu preciso de aproximadamente de 4 a 5 camadas de papel. Depois que ela está toda rígida, seca, né? Demora aí um dia para secar, se você deixar ele no sol. Aí depois eu corto ele do jeito que eu estou fazendo e tiro todo esse papel que está amassado, tiro de dentro e aí ele fica oco, do jeito que está isso daqui. Então essa é uma das formas que eu tenho para utilizar o jornal e já seguidamente o craft. Tá? Esse craft ele também pode ser usado em superfície plana. Por quê? Por ele ser mais grosso, ele não enruga tanto quanto o papel de pão. Então aqui eu estava embrulhando uma caixinha para fazer um porta-lápis, né? Usando a própria dobradiça da caixinha mesmo, e aqui já está uma parte dela empapelada. Então eu utilizo de repente o craft para fazer essa superfície plana se eu quero que ela fique lisa, se eu não quero que ela fique enrugada, com algum tipo de imperfeição, né? Ele espalha bem. Então quando a gente coloca ele aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele espalha bem, dá uma característica bem lisinha. Então essa é uma outra forma. E esse papel mais grosso é quando eu preciso de estruturas mais rígidas, né? Aqui, por exemplo, eu utilizei uma bexiga, né? Vocês já viram muitos trabalhos feitos com bexiga, né? Para fazer balão, fazer, enfim, diversos tipos de artesanato. E aqui eu utilizei para fazer uma cabaça, né? Uma cabaça de berimbau. E olha só o efeito dessa cola. Olha por que eu defendo tanto a utilização dessa cola em trabalho artesanal, né? Olha, é que o barulho, quem conhece sabe da ideia da rigidez, né? Que a gente faz, fica uma peça muito rígida, na consistência de madeira mesmo, né? Depois eu vou mostrar o funcionamento dessa cabaça, que ela não está terminada ainda, ela está só empapelada, precisa dar acabamento nela. Mas aqui eu utilizei a bexiga e fiz uma cabaça utilizando o papel mais grosso, porque eu preciso que ela fique bem rígida, né? E aí a gente consegue ter o efeito que a gente precisa. Então, deixei para vocês aqui mais ou menos algumas dicas de quando utilizar e em que tipo de trabalho essas gramaturas de papel. Tá? Agora vamos botar a mão na massa aí, acompanhar os vídeos e tentar fazer com a gente aí as coisas que a gente sugere para vocês.
E criem também, de repente alterem uma receita, você não tem obrigação de fazer, por exemplo, isso aqui é um projeto que eu vou mostrar para vocês, que é de um porquinho, né, que é um projeto de educação financeira aí para as crianças, super fácil de fazer, com uma pet, mas não precisa seguir o que a gente de fato coloca aqui, você pode alterar, eu quero fazer a pintura diferente, quero fazer o formato diferente, essa é a ideia desse canal, mostrar para vocês que tudo se transforma de acordo com a nossa criatividade, tá? Então, eu quero que quem fizer algum trabalho aí, posta pra gente também, pra gente poder divulgar aqui no canal também, para que mais pessoas conheçam o trabalho de vocês. De repente, daqui a pouco vocês estão com o canal de vocês aí também, mostrando o que vocês estão fazendo com esse tipo de material que é super democrático, fácil de encontrar, fácil de realizar, só precisa ter criatividade. Bora lá?